Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal de estudo. Hoje então nós falaremos um pouquinho sobre a matéria de geriatria, né? Então nós falaremos um pouquinho sobre o idoso. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro a diferença entre geriatria e gerontologia, né? Então, a geriatria, né? Então vou a um geriatra. Então, na verdade, o geriatra ele vai cuidar de aspectos físicos, né? Na promoção do cuidado de saúde do indivíduo idoso. Então, quando eu falo aspectos físicos, a gente vai entender um pouquinho mais para frente que o geriatra ele vai cuidar de problemas relacionados ao envelhecimento natural, também foi ao envelhecimento da máquina idoso, né, natural, tá? Já o gerontologista, ele vai focar na promoção do bem-estar do idoso. Então, ele vai se preocupar num todo, né, na saúde dele, olhando tanto para os aspectos físicos, quanto psicológicos, quanto sociais, fisiológicos, para esse paciente ter um envelhecimento saudável. Bom, hoje em dia, a partir dos 45 anos, eu já posso procurar um gerontologista ou um geriatra, né? Então, assim, falar é um médico de idoso, não, mas é um médico que cuida de pessoas que estão começando no processo de envelhecimento natural, né? Então, é o geriatra que eu preciso procurar. É claro, como existe sempre um preconceito, né? Ah, eu tenho 40 anos e vou até um geriatra. Então, procure um clínico geral, havendo a necessidade, sim, vá até um geriatra, tá? Então, hoje, como vai ser o nosso estudo? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o idoso, sobre o ato de envelhecer, né? O que acontece? Na aula de amanhã nós falaremos um pouquinho sobre a questão das doenças. Aqui nós citaremos as doenças, mas amanhã nós entraremos um pouquinho nas doenças, tá bom? Do mais comuns, né, do idoso. Então, aqui nós já falamos, né, quando devo procurar uma assistência especializada. Então, essa assistência a partir dos 45 anos, se você sentir necessidade, seu corpo já está dando indícios de que a máquina, né, organismo já está ficando num processo de envelhecimento, então é o geriatra que você deve procurar. Então, aqui são alguns significados diferentes, né, no sentido de cuidar, né. Então, segundo a Mora Ximenes, né, e Leonardo Boff, que são os escritores. Então, o que é cuidar, né? A Mora diz que é refletir, pensar, interessar-se, preocupar-se, considerar, né? Ximenes já diz que é precaução, cautela, desvelo, responsabilidade. O Boff já fala que cuidar é mais que um ato, é uma atitude de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro, é a tal da empatia, né? É você entender e se colocar no lugar dele, né? Para que ele tenha o devido cuidado necessário. Então, aqui nós falamos um pouquinho do cuidador, mas o cuidador, na verdade, porque assim, o idoso, nós temos a questão da matéria de geriatria, sim, mas nós trabalhamos muito com a questão do cuidador de idosos, né? Então, a gente fala que você é cuidador, você pode fazer um curso de cuidador, assim bem como você pode ser auxiliar de enfermagem e fazer um home care para uma pessoa idosa, tá? Então, na verdade, ele tem a função de cuidar. Então, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem ou enfermeiro também é um cuidador, porque ele cuida de pessoas, tá? Então, aqui tem a função principal do cuidador, se for residência, que é acompanhar, auxiliar a pessoa a se cuidar, né? Fazendo por essa somente as atividades que ela não consegue fazer sozinha. Então, você não vai fazer nada pela pessoa. O maior problema no ato de envelhecimento é você tirar a autonomia desse idoso. Então, você sempre acha que o idoso ele não é capaz de fazer as coisas ou então você acaba fazendo por ele. Então, a questão do idoso, né, para a gente conhecer esse paciente, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele doente depois, é entender que ele consegue fazer as coisas sim, mas não com a mesma habilidade que ele fazia quando ele tinha 30 anos.
quando ele era 30 anos mais novo, né? Então, ele consegue caminhar 1 quilômetro. Quando ele tinha, talvez, 30 anos, ele fazia 1 quilômetro em 10 minutos. Hoje, talvez ele consiga caminhar esse mesmo 1 quilômetro, porém, ele vai demorar 1 hora. Então, nós temos que pensar nessa autonomia, entender que ele consegue fazer e executar as atividades, porém com um processo de lentidão, né? Então, é dificuldade para subir no ônibus, é dificuldade para fechar a mão e segurar no ônibus, a visão periférica do idoso não é mais a mesma, né? Então, pegue neste momento as suas duas mãos, direita e esquerda, encoste a mão direita na lateral, como se você estivesse fechando a sua visão, no lugar que você coloca o óculos. Ou seja, você não vai conseguir enxergar, né, as laterais. Então, passado dos 60 anos, né, o idoso dos 60 para cima, ele perde essa visão periférica. Então, você chega muitas vezes do lado dele, ele não sabe que você está do lado dele, porque realmente ele não está te vendo. Então, isso traz uma dificuldade para dirigir, né? Uma dificuldade para caminhar. Ele não enxerga mais com tanta facilidade o chão, então por isso que os idosos caem muito, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa empatia com o idoso. Então, cuidar de uma pessoa idosa, né? Na verdade, quais são as nossas funções aí? Promover o bem-estar, a alimentação, promover a saúde, o ambiente, incentivar a cultura, acompanhar os passeios e competências pessoais, né? Então, hoje o idoso, nós vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso. Graças a Deus, tem muitas atividades para eles, não agora neste momento de pandemia, porém tem bastante atividades relacionadas para que o idoso tenha aí um envelhecimento saudável. Nós temos que ter aí condições técnicas para cuidar de uma pessoa idosa, porque não é tão simples, principalmente se ele tiver doenças, doenças neurológicas, tá? Se tiver aí um Parkinson, se tiver Parkinson, se tiver esclerose, se tiver Alzheimer, então se torna mais difícil o convívio com este idoso, né? E até mesmo porque o ato de envelhecer não é algo fácil, né? Então quem tem acima de 40 como eu, por exemplo, sabe que essa questão vai passando o dia, você já não consegue executar as funções que você executava com tanta habilidade. Você já não tem mais aquela disposição, né? A balada que você ia aos 15 anos, você não consegue. Você até consegue ir hoje, mas você não tem paciência de ficar. O seu ritmo vai mudando, o seu paladar vai mudando, né? Então a gente tem que saber entender isso também, né? Então, emocional, físicas, né? E motivar, né? E dar autonomia para esse, dentro das limitações, é claro, para o idoso. Então, aqui nós temos algumas leis, né? Do Estatuto do Idoso, da Política Nacional do Idoso, normas e padrões para a Casa de Repouso e clínicas geriátricas e a Defensoria da Pessoa Idosa, tá bom? Eu tenho o Estatuto do Idoso extremamente atualizado lá na escola. Se alguém tiver interesse, pode pegar lá comigo, tá bom? Porque é um livro, a gente não tem como a gente ficar falando sobre várias leis relacionado aí ao cuidar do idoso, mas ele tem sim seus direitos, né? Então, hoje a gente consegue ter uma demanda do idoso, onde, por exemplo, se ele chega para coletar um sangue, ele tem senha preferencial no banco, no mercado, no ônibus, né? Então, isso aí tudo trouxe, né? Foi o Estatuto do Idoso que trouxe isso para garantir essa integridade e respeito, né? Então, veja que isso não é muito antigo, isso na verdade é de 2003. Há mais de 7 anos em vigor, né? O Estatuto do Idoso tem como objetivo assegurar a saúde, lazer e bem-estar, tá bom? Então, tem muitos artigos, tem muitas coisas relacionadas à questão do idoso. E mais uma vez eu repito, se alguém tiver interesse, eu tenho estatuto lá na escola.
devido ao aumento da população cada vez mais idosa, né? Então a gente tem que ter uma atenção e a saúde pública, né? Ela acaba tendo um tratamento referenciado aí da questão das doenças do idoso, que são as políticas públicas. Então, na questão do idoso, nós temos aí o Estatuto do Idoso, que eu já comentei, as viagens isentas de pagamento, né, que não é tão simples, mas sim se consegue, os assentos especiais, sanitários para pessoas com mobilidade alterada, o idoso sim vai ter uma mobilidade alterada, controle de doenças, então nós temos os programas de saúde, né, de hipertensão e de diabetes, campanhas de vacinação, né, para que eles possam ter uma quantidade menor de processo gripal, dentre outras coisas, para melhorar a questão, né, da qualidade de vida, para que eles fiquem menos doentes, né? Então, o Sistema Único de Saúde, ele garante essa atenção integral da população idosa, né? Com ênfase no envelhecimento saudável e ativo, né? O Brasil tem um crescimento acelerado. Se a gente for olhar a pirâmide, né? Se a gente pegar uma pirâmide de envelhecimento, há mais ou menos uns 100 anos atrás, 150 anos atrás, vamos colocar assim, essa pirâmide ela realmente tinha uma base maior, vamos colocar assim, vai de 0 a 100. Vamos pegar uma régua de 30 centímetros, vai. A base dessa pirâmide era de 30 centímetros, né? E hoje, a base dessa pirâmide de idosos, ela inverteu. Então, ela começava com 30 para 25, 20, 20, até chegar lá em cima, onde a quantidade de idosos era menor. Então, hoje, a quantidade de idosos é muito maior, né? Então, antigamente, você olhava assim, 1987, 30. 1900 e daqui 10 anos, 25 a população de crescimento populacional dos idosos, né? E hoje já não. Hoje você olha a pirâmide, ela está maior em cima, porque nós temos um crescimento muito grande dos idosos. Os idosos estão demorando mais estão ficando mais idosos, vamos colocar assim, né? Eu tenho uma publicação de um jornal onde coloca assim, a notícia é: idosa de 45 anos faleceu. Idosa de 45 anos. Hoje nós temos idosos aí de 100 anos, 105 anos, né? Então, para a gente ver o tanto que aumentou a faixa etária aí dos idosos. Então, e também diminuiu, né, gente, a questão do nascimento. Então, antigamente, a família ela tinha 3, 4, às vezes até 5 filhos. Hoje nós temos um crescimento populacional bem menor, onde o jovem ele tem 1, 2 filhos no máximo, quando tem esse filho, né? E então nós temos um crescimento populacional menor e com isso aumenta-se a taxa de idosos. Automaticamente o país acaba se tornando um país mais velho, tá bom? Então a pessoa idosa ela é prioridade nas agências nacionais, estadual, municipal, né, que determina aí o Pacto pela Vida. Então, para quem pretende fazer concurso público, saber sobre o Pacto pela Vida, Estatuto de Idoso, Política Nacional da Pessoa Idosa, é imprescindível. Mais uma vez eu repito, eu tenho tudo isso lá, esse livro lá na escola, tá bom? Então, nós começamos a fazer que, além das estratégias de promoção da saúde, prevenção, tornou fundamental a reabilitação funcional, garantindo o idoso um envelhecimento ativo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse envelhecimento ativo, né? Então, a gente identifica qual é o nível de fragilidade desse idoso, para que a gente possa trabalhar em cima desse nível de fragilidade, né? Então, o que esse idoso pode fazer e até onde ele pode chegar. Então, nós promovemos a questão da promoção do envelhecimento ativo, manutenção e reabilitação da capacidade funcional, apoio ao desenvolvimento de cuidados informais, né? Então, o que tudo isso quer dizer, na verdade? Então, hoje, por exemplo, o governo, ele fornece aí os ANCIs, né? Que são os núcleos
que ele promove aí os núcleos de envelhecimento, né? De centro, núcleo de CIs, de envelhecimento de idoso, central. Eu não lembro quais são as regras, mas ali você se inscreve, ali você tem atividades lúdicas, você trabalha com artesanato, você faz atividade física, você tem um professor de música, você tem passeios. Então, tudo isso acontece para que o idoso se sinta importante na sociedade, porque ele contribuiu, né? Ele não pode agora, porque ele é idoso, ser jogado porque vai morrer, né? A gente tem que promover um envelhecimento saudável para ele, né? Então é quando eu falo desse envelhecimento ativo, né? É a gente resgatar do idoso algumas funções que ele pode vir a executar, né? Com isso, a gente tem que monitorar o processo de envelhecimento, identificar os fatores de risco e as doenças de agravos, né? Tem toda a questão da família, da comunidade, o SUS, né? Promover os direitos, o que eles podem, o que eles não podem, né? E tentar melhorar a qualidade de vida, né? Então é onde quem trabalha muito em OBS faz muita atividade com o idoso, muito passeio, muito alongamento, né? O dia do idoso, tudo para promover aí um envelhecimento saudável e ativo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, ela define como o estado de completo bem-estar físico, né? Então, saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não somente a ausência de doenças, né? Então, isso vai depender de fatores médicos e sociais. É, então, é complicado a gente falar sobre essa questão, porque tem pessoas de 45 anos que são extremamente velhas, porque o organismo já está com uma idade real aí de quase 100 anos. E tem idosos de quase 100 anos que estão com uma idade real de 80, né? Então, tudo vai depender do quê? Né, tudo do básico, né, da nossa escala lá. Não sei se você já viu a escala de Maslow, que a gente vê a questão do princípio básico que nós precisamos ter para a nossa vida: educação, alimentação, infraestrutura sanitária, incentivos ao trabalho, promoções ao estilo de vida saudável, lazer, né, atividade física, cuidados com o meio ambiente. Então, tudo isso é influenciável. Então, ora, se você tem um idoso que tem uma vida um pouco mais favorável financeiramente falando, né, a educação, o financeiro, a alimentação, tudo isso vai influenciar para que ele tenha uma velhice mais saudável. Agora, a pessoa não consegue ter uma boa alimentação, não consegue praticar atividade física, tem fatores, né, obesidade, tabagismo, sedentarismo. Então, tudo isso vai fazer com que o paciente não desenvolva de forma fidedigna, né, o idoso. Ele acaba tendo aí um envelhecimento não saudável e não ativo. Então, nós temos algum tipo de cuidadores, né? De pessoas que podem vir a cuidar desse idoso. É um informal, então, informal, aí entram pessoas que cuidam, mas que não são profissionais, que não fizeram curso para poder cuidar daquele idoso, né? Então, entre esposa, filho, irmão, tia, tio, né? Quem tiver aí a certa disponibilidade, acaba cuidando dessa pessoa sem receber nenhum tipo de pagamento. Então, a gente fala que é o cuidador informal. E nós temos também um cuidador formal. É um profissional que ele recebeu capacitação para isso, tá bem? Podendo ser ele um cuidador, um auxiliar, um técnico, um enfermeiro, tá? Então, na verdade, ele vai ter um vínculo, uma remuneração, e ele é um cuidador formal. Ele pode trabalhar aí em instituições de longa permanência, ele pode trabalhar em hospital, em clínicas, ele pode trabalhar na residência. Ai, desculpa, pessoal, tá me dando soninho, tá bom? Para poder trabalhar aí com os idosos. Aqui mais um pouquinho sobre a questão do cuidar, né? São frases de motivação, tá bem? Eu vou passar, mas depois vocês podem parar o slide para poder. Então, hoje, quais são as perspectivas, né? Então, hoje os idosos representam 8% da população. Então, em 2050 responderão a 24%, totalizando 50 milhões, né?
Então, na verdade, é, vai ter mais idosos do que crianças no planeta em 2050. Tenho condições para ser cuidado, né? É uma pergunta que a gente faz assim. O idoso, às vezes, ele não aceita também esse cuidado, viu, gente? A gente tenta cuidar e ele não aceita. Então, também é todo um tratamento psicológico em cima do idoso. Aqui eu tenho uma foto, né, do passar dos anos, do ato de envelhecer. Nós vamos falar um pouquinho a diferença de velhice e envelhecimento, tá? Porque tem diferença. Então, na verdade, viver nosso futuro, né? Viver muito mais que os nossos avós já é uma realidade para a geração atual, né? Jovens e adultos. Então, a gente olha aí, se você conversar com o pai, você vai perceber que se a sua avó for falecida, o seu bisavô, né? Seria seu bisavô, você vai ver que ele teve uma vida que até 50, 60 anos, agora sua mãe já está com 60, partindo para 70. Você provavelmente nessa geração vai para 80, partindo para 90 e assim vai, ou seja, está aumentando aí a faixa etária dos idosos, né? Então, para isso a gente tem que se tornar prazeroso, não é porque estou velha, né? Que eu morri, não vou fazer mais nada da vida. Então, a velhice, né? Então, a velhice aparece associada às imagens estereotipadas como a solidão, doença, viuvez, morte, etc., né? Essa fase da vida como uma condição desfavorável, muitas vezes indesejada. Então, entra aquele ditado que a gente olha, às vezes, uma pessoa de 20 anos que ela não quer sair de casa e tá com tudo isso aqui, ó. Solidão, doença. Você fala, nossa, você está velha, hein, cara? Então, né? É nesse sentido a velhice, né? Porque a velhice, nós conduzimos a velhice, na verdade. Então, você quando chega aos 80 anos, de repente você não está velho, porque você não convive com a solidão, com a doença, não está viúvo, não, então você não é velho, tá? Já o envelhecimento é um processo de diminuição orgânica funcional, ou seja, é fisiológico, né? Então, o nosso organismo ele funciona como uma máquina, né? Então, é inevitável, né, que você vai perder o tato, a audição, a gente vai ver as alterações ocasionadas devido ao envelhecimento, né? Então, é inevitável que aconteça, tá bom? Então, velhice. Então, a gente envelhece quando a gente perde a vontade de viver. Então, a gente começa a velhice, tá? O envelhecimento é por conta do organismo, é fisiopatológico. Você vai envelhecer, o seu organismo, a pele vai cair, a ruga vai surgir, as doenças, se você não se cuidar, vai começar a aparecer. Então, isso é o envelhecimento. Então, por isso que a gente fala do envelhecimento ativo e saudável, tá bom? Então, por isso que eu chamo ele de velho ou eu chamo ele de idoso. Depende do tiozinho, entendeu? Se você perceber que o cara é um cara que é tristão, né? Não quer falar, não quer andar, só fica. Ele é velho, né? Ele não está tendo um envelhecimento saudável. Agora você pega uma senhora que vai, é ativa, mexe no computador, e tem WhatsApp, Facebook, rede social, né? Ela está promovendo um envelhecimento ativo, tá? Então, ela está envelhecendo porque é orgânico, como está aqui, né? Acontece, mas ela está vivendo a vida sem que ela pratique o envelhecimento. Quando somos velhos, né? Então, o processo de envelhecimento vem a questão da idade cronológica, a idade biológica e a idade psicológica, né? Então, a gente tem que aceitar essa velhice, né? A gente tem que aceitar que nós estamos envelhecendo, que há 20 anos atrás ele conseguia levantar um saco de cimento, hoje já não mais, porque se levantar vai dar dor nas costas. Então, eu tenho que entender, né, e respeitar esse meu envelhecimento. Eu tenho o envelhecimento normal, né, patológico, e os mitos e preconceitos. A pessoa se vê velha, né, ou ela não se vê velha. Aqui são só algumas fotos, vocês voltam.
Então a mulher, ela acaba tá aqui nessa corrida contra o tempo, apesar de morrerem mais cedo que as mulheres, demoram a dar sinais de envelhecimento mais do que as mulheres, já que contra as mulheres existem os fatores hormonais. Então, ou seja, a mulher ela demonstra um envelhecimento mais fácil, mais rápido, né? Tanto que a gente olha pro homem mais velho, o homem de cabelo grisalho é bonito e charmoso. A mulher de cabelo grisalho já não tanto. Hoje, graças a Deus, está mudando um pouquinho essa questão do cabelo mais grisalho, né? As mulheres estão deixando e assumindo aí os cabelos brancos e não estão rotulando nada em relação a isso. Então, mas devido a questões hormonais mesmo da mulher, ela acaba apresentando, né? Aparecendo a velhice com um pouco antes do homem. Aqui são algumas fotos, tá? Vou passar também. E aí nós temos a terceira idade, né, que surge no final dos anos 60, na França, para expressar novos padrões de comportamento, de expressões, subjetividade, associada aí a lazer. Então a pessoa pode falar, eu estou na terceira idade, praticando um envelhecimento saudável, né? Então é onde o idoso ele se preocupa com a imagem, ele aceita a questão do envelhecimento e ele vai buscar algo para envelhecer de uma forma onde ele não tenha que ficar tomando um monte de medicamentos, indo ao médico constantemente, sentindo diversas dores, sabendo que o ato de envelhecer é patológico, ele acaba por entrar na terceira idade de uma forma a entender isso e fazer algo para melhorar este envelhecimento. Então, o idoso, ele é um forte candidato a ter depressão, né? Por conta, vem a aposentadoria, fica com tempo livre, desocupado, aí fala que quer morrer, e aí ele não aceita, né? Ele não aceita essa questão de que agora é hora dele cuidar da vida dele, né? Então, de ficar numa rede, de ir para um sítio, de cuidar dos netos, mas muitas vezes isso também não é possível porque a pessoa não tem condições de como ficar mantendo esse processo de aposentadoria ativo. Então, eles falam muito de morte, né? E a morte realmente ela não ela não tem, a gente tem morte, luto, há tempo para nascer e tempo para morrer, a morte, né? Exclusividade, não tem preferência por raça, credo, idade, ela abraça todas as idades, né? Principalmente nesse momento de pandemia, a gente vê que no início falou eram só os mais velhos, hoje em dia a gente vê que não tem idade. Então a morte não tem idade. Quando ela tiver que chegar, ela vai chegar para você. Então aqui são algumas frases que os idosos costumam falar, né? Então a velhice traz saudade de que ficou para trás, das coisas que podia fazer sozinho e não precisava da ajuda dos outros, quer ter a confiança, né? Envelhecer é tempo de recordar e reviver os bons tempos de lutas vencidas, de caminhos percorridos e de graças alcançadas. O envelhecimento é uma graça que nem todos chegam a alcançar, isso demonstra serenidade, é o encontro com Deus. O corpo é a única coisa que morre. A alma, nosso espírito continua a vivência eterna. Acredito que a vida não termina com a morte, então isso é uma perseverança, né? Então, aqui são algumas palavras utilizadas aí pelos idosos. O Mário Quintana diz, né? Morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. A vida é tão boa, não quero ir embora. Aqui é uma historinha da Dona Clara, então depois vocês leem essa questão essa historinha da Dona Clara. Eu vou ler, vai, ó. Dona Clara era uma velhinha de 95 anos lá em Minas. Vivia numa religiosidade mansa, sem culpas ou medos. Na cama, cega, a filha lia a Bíblia. De repente, ela fez um gesto interrompendo a leitura. O que ela tinha a dizer era infinitamente mais importante. Minha filha, sei que minha hora está chegando, mas que pena, a vida é tão boa.
mas tenho muito medo de morrer. O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, aparelhos e tubos enfiados no meu corpo contra minha vontade, sem que eu nada possa, porque já não sou mais dona de mim mesmo, porque me vem a solidão, ninguém tem coragem ou palavras para de mãos dadas comigo falar sobre a minha morte, medo de que a passagem seja demorada. Bom seria se depois de anunciada ela acontecesse de forma mansa e sem dores, longe de hospitais, em meio às pessoas que se ama, em meio a visões de beleza, mas a medicina, ela não entende, né? Então, a gente precisa conversar, né? O idoso, ele vai chegar muito com a questão do tá chegando a minha hora, eu preciso morrer, eu vou morrer, né? Então, a gente precisa realmente entender esse lado do idoso, né? Porque tem uma hora que ele cansa, o corpo realmente cansa, ele já não quer mais ficar aqui, porque ele se sente imprestável e inútil. Então a gente tem que valorizar essa fala e dar empoderamento para ele. Nós temos que ver que a pessoa idosa, né? Então ela tem vínculos afetivos, bagagem cultural, ela mantém um cotidiano, uma vivência ampla e pública, a sua certa individualidade, uma preservação do autoconhecimento e preservação de valores e hábitos, né? Então, tudo isso é um meio natural do idoso que a gente precisa supervalorizar para que a gente consiga acessar até o idoso, né? Muita gente não valoriza nada disso e esquece que um dia ele contribuiu, né, para ser alguém, tá? Então a gente precisa sim ter essa sabedoria. Então aqui também nessa nova comunidade, a ausência de veículos, perda de identidade, ou seja, tudo aquilo que nós falamos anteriormente que ele tem, quando ele se identifica como idoso, como ele tem alguém para cuidar dele, ele acaba perdendo, né? Na verdade, de veículos é de vínculos, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, mas é a ausência de vínculos, tá? Então, muitas vezes, os filhos começam a trabalhar, os netos também, ele acaba ficando numa instituição ou coloca um cuidador e ele acaba perdendo toda aquela essência, ele acaba se questionando quem sou eu, de que valeu a pena. Então, é muito difícil, tá, para o idoso. Aqui tem os 10 mandamentos de amor idoso, deixar falar, vencer as discussões, visitar os amigos mais velhos, contar histórias, viver entre as coisas que amou, deixa eu reclamar, né, mesmo quando ele não está com a razão, deixa viajar em teu carro, envelhecer com o mesmo paciente afeto, né, deixa rezar onde e como ele quer e deixa morrer, tá? É claro que aqui são 10 mandamentos, a gente não vai falar que a gente associa, não é que a gente associa, muitas vezes o próprio idoso ele faz essa associação. Eu estou envelhecendo e eu vou morrer, né? Então nós sabemos que é uma ordem natural da vida, são três certezas que nós temos, né? O nascer, viver e morrer. Mas isso hoje em dia não é muita via de regra, né? Tem que chegar a sua hora. Mas a gente está falando um pouquinho sobre a morte porque o idoso fala muito sobre isso, tá? O que que muda em nosso corpo, né? Então aqui nós temos a questão do sistema respiratório, né? Todo o nosso organismo aí, a questão do sistema digestório, né? Articulações, né? Tato, visão, audição, paladar, né? Função renal, memória, coração. Então tudo isso acaba mudando aí no nosso organismo. Aqui nós temos o que pode acontecer, tá bom? É um desenho bem bacana para vocês verem a degeneração orgânica que acontece com o passar dos nossos anos, né? Então, aqui, por exemplo, em relação ao cérebro, ele envelhece durante a vida, né? Então, aos 30 anos, foi feita uma pesquisa. é, 13 palavras, deram 13 palavras para ele lembrou das 13. Com 50 anos, dessas 13, ele lembrou de 10. Aos 70, dessas 13, ele lembrou de 7, né? Então, assim vai vendo a audição, a quantidade de que vai, né, os megahertz vão diminuindo, a questão da audição, você vai ficando menor, né? A boca, né, vai mudando, o paladar, o pulmão,
a musculatura, ossos, olhos, pele, coração, rins e o sexo, né? Então, não é que muda o sexo, viu, gente? Muda a questão da frequência sexual, tá? Então, o que que tudo isso vai alterando com o passar dos anos, né? Então, pare um pouquinho nessa imagem, dá um pause aí e dá uma olhadinha para a gente ir percebendo. E se vocês conhecem pessoas idosas, vocês vão perceber que realmente eles começam a ter essas degenerações naturais, né? E às vezes a gente cobra porque a gente não aceita muito esse envelhecimento e a gente acaba cobrando do nosso idoso. Aqui são alguns principais focos, né? Então as células vai ficando, ó, já sabe que as pessoas ficam mais baixas, né? Porque os espaços entre as vértebras ele comprime. Então fala, eu encolheu mesmo, diminui, né? Com o passar do tempo as células já não se renovam, porque as nossas células se renovam diariamente, né? Já do idoso isso não acontece. E aí ocorre uma intoxicação interna, ou seja, elas não se dividem mais, né? Aquele processo que elas fazem, lá lembra das células de adiplopia, não é diplopia, vixe, não lembro mais não, o nome disso aí, mas que a célula, ela faz a divisão celular, né? E tem um nome para essa divisão celular, para ela ir se renovando e se multiplicando. Com o idoso já não acontece mais isso com a velocidade que acontece no jovem. É, a mutação do DNA são normais, o acúmulo delas, no entanto, pode acabar, né? O DNA pode acabar dando as doenças aí autoimunes, né? Então pode trazer a questão de doenças degenerativas como Parkinson, esclerose, Alzheimer, né? Lixo demais, então elas perdem a habilidade de processar os materiais restantes das reações químicas, né? Então o próprio organismo acaba construindo células que acabam trazendo destruições para o seu organismo. Proteínas grudentas, lixo demais por fora, né? Contenção de toxinas, né? Então, o Alzheimer e doenças degenerativas do fígado derivam justamente desse processo. Então, eu vou deixar um pouquinho mais quando a gente for falar de Alzheimer e Parkinson, aí eu falo um pouquinho mais da questão dessas células degenerativas, tá bom? Aqui tem alguns focos, né, que são listados, os principais focos do envelhecimento, ou seja, as principais doenças que a pessoa pode envelhecer com maior facilidade. A inteligência, a sabedoria depende da integração das funções, então a gente sempre fala para o idoso fazer atividades como caça-palavras, né? Leituras de livro. Então é sempre importante o idoso fazer algo que possa extrair. Então, leitura é importante porque ele vai alimentar a memória dele, mas ele não vai extrair, a não ser que ele faça a leitura e conte aquela história para alguém. Por isso que muitas vezes é legal o idoso fazer historinhas curtas, né? Então faz aquela historinha, vai, de Chapeuzinho Vermelho, ele lê aquela história e conta para alguém a história. Então isso faz com que ele pense ou que ele invente uma nova história em cima da do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Então isso acaba facilitando para que ele trabalhe aí a memória. Então não basta só inserir, ele tem que extrair também. Então, aqui nós temos alguns fatores relacionados ao adoecer, que é a genética, o meio ambiente, o contexto socioeconômico, foi o que nós comentamos nos slides anteriores. Alimentação, né? Então, ela deve se adequar às condições orgânicas, né? Então, é claro, se o paciente sofre com dislipidemia, que são problemas de colesterol, e comer bastante gordura, ele vai desencadear aí um AVC, um infarto, né? Uma aterosclerose, né? Um trombo. Então, é importante que ele se adeque ao ritmo de vida, visto que as condições dele, porque ele não tem mais, ele não consegue mais combater com certa velocidade, o organismo não consegue mais combater aquela doença com tanta facilidade como era na adolescência, né? Então fala, mas quando eu era adolescente eu tinha dor de cabeça e passava com um chazinho.
agora já não mais, eu preciso tomar um remédio forte para que a dor de cabeça pare, o chá já não faz mais efeito. Então, o organismo já não responde de uma forma tão efetiva como ele respondia quando esse idoso era mais novo. É, então, nós temos aí necessidade diárias para pacientes acima de 60 anos, nós temos que colocar ele para caminhar, cozinhar, atividade física, né? É importante que ele tenha uma fonte, né, rica de vitamina B12, de cálcio e vitamina D, tá? A vitamina D, então é importante que ele saia de manhã para caminhar, que ele tome sol, para poder potencializar a vitamina B12 e a D, tá? Então aqui são alguns cuidados, né? O paciente ele acaba tendo algumas questões com o problema da higienização. Então o organismo o idoso ele tem uma fragilidade um pouco maior, né? Então, as nossas mãos, ela é uma fonte, né, de bactérias, aí, de sujidade, né? Então, é importantíssimo, porque nós temos uma certa fragilidade com o idoso, então é importante nós somos com o idoso. Isso aqui, na verdade, está aqui, mas é importante que todos nós tenhamos esse cuidado com a manipulação dos alimentos, com a manipulação dos remédios, né, do idoso, porque ele vai levar esse medicamento para o trato gastrointestinal dele, então é importante que também não faça de qualquer jeito com as mãos sujas. Nós teremos cuidados com dietas e sondas, né? Então, isso nós veremos na nossa próxima aula também, tá? Mais uma vez, aqui a questão do conceito de saúde. Alguns slides são um pouquinho repetitivos também, então eu vou passar. Fotinhos aí do idoso, né? Então, veja como é difícil para o idoso a questão ele se urinou, né? A violência com o idoso, as manchas. Então, tem uma série de coisas. Então, assim, no Estatuto do Idoso, se ele sofre violência, por exemplo, você pode sim acionar a assistência social no posto, pode ser no posto de saúde, para o posto ir fazendo uma visita e ver se esse idoso está sofrendo violência dentro de casa por algum familiar ou por algum cuidador, para que ele possa ser sinalizado, né, e chamado aí os órgãos de competência para poder melhorar o cuidado com esse idoso. Os outros slides eu passei um pouquinho mais rápido, porque são frases de motivação, tá? Depois vocês deem uma lida. Então, aqui são as doenças mais comuns, né, então, as doenças cardiovasculares, bem como infarto, angina, que é aquela dor que dá no peito, que lembra uma dor de infarto, mas não é o infarto propriamente dito, mas ela pode sim anteceder o infarto, insuficiência cardíaca, fatores de risco, sintomas e prevenção, né? Então, aqui na verdade, os fatores de risco que podem levar esse paciente para essas doenças cardiovasculares, né? Então, o paciente na verdade, paciente que não cuida, né, da alimentação, da atividade física, eles podem vir a ter essas doenças cardiovasculares. Quais são os fatores de risco? Obesidade, tabagismo, sedentarismo, etilismo, né, e raça, idade. Eu falei obesidade, não sei se eu falei obesidade, se eu não falei obesidade, e antecedentes familiares, né? Então, precisa aí sim estar atento aos sintomas e fazer a prevenção. Então, quais são, né? Derrames, né? Então, os antigos derrames são os acidentes vascular cerebral, né? Eu posso ter um acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico, né? E eu tenho câncer, né? Mama, próstata, útero, intestino, pulmão, tá? Pneumonia, né? O idoso tem muita pneumonia. Lembrando que o idoso, gente, tanto na pneumonia, né, enfisema, infecção urinária, todas as doenças que esse idoso pode vir a ter, o que acontece? O idoso,
o organismo dele, o sistema imunológico dele, ou seja, os linfócitos T, eles não trabalham mais com tanta efetividade, tá? Para poder combater as doenças. Logo, o cérebro, nós temos aí uma parte que ela é regular, a parte, acho que se não me engano, é do bulbo, que ela faz a regulação da nossa temperatura, também já não funciona de forma efetiva. Então, os idosos, quando eles têm problemas infecciosos, eles não apresentam temperatura elevada, tá? Então, não é padrão que ele tenha uma temperatura elevada para poder ter uma pneumonia, para poder ter uma infecção urinária. Então, a gente vai se atentar a outros sintomas, tá? Mas a febre, na verdade, é uma das últimas a se atentar no caso do idoso, tá? Diabetes, né, que é a quantidade elevada de glicemia no sangue. Osteoporose e osteoartrose são doenças relacionadas aí aos ossos, né? Alterações neuropsiquiátricas, né, que é a Parkinson, demências, depressões, distúrbios de memória, de equilíbrio de marcha, né, distúrbios do sono. Também pode ter hipertensão, dislipidemias, que são problemas de colesterol, incontinência urinária. A incontinência ela acaba trazendo uma maior quantidade de infecções urinárias no idoso, porque muitas vezes ele usa fralda e aí fica um concentrado de bactérias na fralda e acaba tendo infecção urinária, tá? E o paciente, a gente tem que sempre tentar manter a questão da reabilitação, fisioterapia e fono, aprender novas artes de terapia ocupacional, estimular a memória e boa alimentação, né? Então, hoje em dia tem um negócio também que eu não sei o nome, que trata-se de ginástica cerebral, tá? Então, hoje em dia tem bastante para poder fazer esses exercícios de memória. Medicamentos, então, normalmente o idoso ele tem uma polifarmácia, ele faz muito uso de medicamento, né, e acaba tomando tudo junto, acaba tendo interação medicamentosa e o tratamento acaba não sendo fidedigno. Nós vamos falar um pouquinho também nas outras aulas sobre os primeiros socorros, né, conceito, urgência, emergência, sobre os acidentes possíveis, o que a gente pode fazer para poder evitar a questão desses acidentes, né? Então, quando a gente tem idoso em casa, que tem redução de marcha, o cuidado que a gente tem que ter no banheiro, né? De preferência ter um corrimão para que ele possa auxiliar a levantar para ele não cair, tapete antiderrapante, não usar aqueles crocs, que aquilo lá quando molha escorrega e o tiozinho vai pro chão, entendeu? Então não pode, tá bom? Então tem que usar o chinelinho bom e fazer que nem criança, se for o caso. Quando a gente tem bebê pequeno, o chinelinho ele vem com elástico na parte traseira. Faz a mesma coisa com o idoso, isso evita risco de queda, tá? Então, acidentes mais comuns com o idoso é afogamento, convulsão, desmaio, engasgo, estado de choque, ferimentos. Aqui não tem, mas desnutrição é muito natural. Desnutrição e desidratação do idoso. Idoso esquece de tomar água. Quando perde o apetite, se fica sozinho e não quer comer. Aí chega o idosinho para a gente atender desidratado e desnutrido, né? Então, isso é muito comum também. Então a gente precisa fazer com que esse idoso tenha mais sentido à vida, né? Fazer coisa que gosta, ir aos lugares, estar com pessoas que se sinta bem, realizar seus sonhos. Claro, a gente fala isso, né, gente? Eu entendo que às vezes vocês podem olhar isso aqui e falar assim, tudo isso é muito bonito no papel, mas não dá. A gente precisa trabalhar, eu não tenho. Eu entendo tudo isso, gente. A gente fala aquilo que é o necessário, o que seria mais legal para promover esse envelhecimento saudável, né? Mas a gente pode tentar mudar alguns hábitos de vida, né? Desde já, né? Tentar, né? Então, eu vou na padaria de carro, vamos tentar ir a pé agora, né? Então, se eu tomo 3 copos de refrigerante, vamos tomar um copo de refrigerante. Então, quando eu penso no envelhecimento saudável, não é só quando eu chegar nos meus 60 anos. Eu já tenho que pensar que aquilo que eu faço hoje vai reverberar para a minha vida mais tarde. Então, eu preciso tomar cuidado, né, com o que realmente dá sentido para a minha vida.
Então aqui, né, foi o que eu falei nisso anteriormente, né, como conseguir viver mais, aumentar a reserva funcional com bons hábitos, né, adaptar sobrecargas, ter informação, ou seja, tudo quando você está mais informado sobre as situações da sua vida e os agravos, você acaba executando com mais efetividade. Seja feliz, gente, né? Promove aí o hormônio da felicidade, que é a ocitocina, aí já junta com a adrenalina, tudo isso promove bem-estar, tá? Aqui é a questão do envelhecendo, né? Envelhecendo, né? Porque hoje em dia nós vemos aí os nossos pais, os nossos avós conectados em redes sociais, esse mundo da internet, do WhatsApp, né? Então, não deixar eles fora disso, né? Ensinar, ter paciência para ensinar os nossos idosos como se mexe no celular, como baixa uma música, como baixa um vídeo, um joguinho para, né? Hoje tem muitos joguinhos de paciência, de baralho, de cartas na internet. Tudo isso ajuda na memória e faz com que ele tenha aí a sua integridade e mantenha aí a sua independência e autonomia, né? Ah, aqui é mais uma historinha, né, do Paulo Coelho. Então, Ana Cíntia me contou que seu filho perguntou certo dia: Mamãe, o que é velhice? Antes de dar uma resposta para o garoto, Ana fez uma verdadeira viagem pelo passado, lembrou-se de todos os momentos de luta que viveu, sentiu todo o peso da idade em seus ombros, tornou a olhar para o filho que, sorrindo, aguardava uma resposta. Olhe para meu rosto, filho, pediu ela. Isso é a velhice. Imaginou o garoto, vendo as rugas e a tristeza em seus olhos. Qual não foi a sua surpresa diante da resposta do menino? Mamãe, como a velhice é bonita, né? Então, é bonita, bem vivida, né? Ela traz algumas coisas assim, algumas limitações, mas a gente pode sim tornar isso melhor.